De acordo com o presidente Trump, o Irã está implorando por um acordo. Eles querem que isso acabe e querem que acabe rápido. A questão é, será que eles vão agir de forma razoável? É isso que estamos tentando descobrir. E o que é razoável depende, eu acho, da sua opinião sobre o que é razoável. É isso que vamos tentar entender. E, sinceramente, não há ninguém melhor no mundo para nos ajudar a descobrir isso hoje. De volta com a gente, hoje está o professor Morandi, que é professor na Universidade de Teherã e foi conselheiro da equipe iraniana de negociações nucleares. Ele também fez parte da equipe de negociação do Paquistão e é veterano de combate. Professor, como sempre, seja muito bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer participar do seu programa. Pois é, e o momento não poderia ser mais oportuno para ter você aqui hoje. Fiquei muito feliz quando vi a programação, especialmente diante de tudo o que aconteceu. Na verdade, desde a noite passada até esta manhã. Mas temos aqui algumas notícias de última hora que queremos abordar e ouvir sua opinião sobre isso imediatamente. Ontem, houve muita cobertura sobre o assunto no canal NBC News, aqui nos Estados Unidos. Foi dito que a Arábia Saudita e o Kuwait tinham rejeitado o pedido dos Estados Unidos para usar o espaço aéreo deles nesse chamado Projeto Liberdade, que supostamente ia ajudar a guiar navios pelo Estreito de Hormuz e para fora dali. E depois que, alegadamente, só 2 navios passaram, o projeto foi cancelado de repente, porque o presidente Trump disse algo como é para ajudar nas negociações, para ver se o Irã se organiza ou algo assim. Aí depois a gente descobriu que, na verdade, foram a Arábia Saudita e o Kuwait que barraram. Mas agora, segundo o artigo aqui, eles suspenderam essas restrições, o que pode abrir caminho para retomar o Projeto Liberdade. Então, primeiro eu queria te perguntar, qual foi a visão do Irã sobre o Projeto Liberdade e sobre a eficácia dele, independentemente do que a Arábia Saudita possa fazer? Olha, não está claro se a Arábia Saudita chegou a impor algum tipo de limitação aos Estados Unidos desde o começo, porque realmente parece estranho que em questão de horas eles mudem de posição desse jeito. Mas os iranianos já estavam prontos para o Projeto Liberdade. Claro, eles não sabiam que esse seria o nome, mas estavam preparados para algum tipo de operação. Assim como agora, estão prontos para uma grande escalada. Há uma crença generalizada de que, nas próximas horas ou nos próximos dias, pode haver um grande ataque. Já faz algumas semanas que é assim, que eles estão esperando um ataque. Mas quanto mais se aproxima a viagem do Trump à China, mais difícil fica, pelo menos para um presidente normal, iniciar uma guerra, ou reiniciar uma guerra, ou uma guerra quente. Mas por outro lado, no caso do Trump, a gente realmente não pode afirmar nada, porque ele é tão diferente de qualquer pessoa comum. A crença então é que o Trump não teria muito tempo para começar uma guerra, por causa da viagem que vem aí. Mas o Projeto Liberdade já estava condenado ao fracasso desde o começo. Não havia a menor chance de os americanos conseguirem forçar a abertura do Estreito de Hormuz. Os iranianos dizem que nenhum navio chegou a passar de fato. Tudo não passou de uma encenação. O Irã não tentou exter o que não coa since the Americans, mas sustet wars. Os entrou em guerra. E no fim das contas, a gente viu que houve danos em acho que 3 navios, alguns deles bem seriamente danificados, e também danos nos Emirados Árabes Unidos, pelos quais o Irã não assumiu responsabilidade. Mas de qualquer forma o dano foi feito, não importa por quem, seja o Irã, a Arábia Saudita, os americanos ou quem quer que seja, o dano aconteceu. Então, mesmo que os sauditas tivessem liberado o espaço aéreo, e a gente não sabe se eles realmente proibiram ou não, ou se isso é só mais uma tentativa do Wall Street Journal de salvar as aparências, já que o jornal é muito próximo da Casa Branca de Trump. Isso não está claro, pelo menos para mim. O que a gente sabe é que o Trump dizia que os paquistaneses pediram para ele interromper a operação,
para parar o projeto. E isso, obviamente, também não era verdade. Então, para os iranianos, ficou claro que se os Estados Unidos tentassem entrar à força no Golfo Pérsico, isso levaria a uma guerra. E o Irã não deixaria aqueles navios saírem, porque a gente precisa lembrar que, claro, a guerra começou quando Netanyahu e Trump iniciaram o conflito. Mas depois que a guerra começou e o Estreito de Hormuz foi praticamente fechado para o transporte marítimo dos 5 países que participaram, e isso, aliás, o próprio Wall Street Journal basicamente admite, a Arábia Saudita, o Kuwait e, claro, os outros, todos eles estão cúmplices nessa guerra. Eles faziam parte do esforço de guerra. Então, naquela época, durante a Guerra Quente, nos 39 dias de combate, os iranianos não permitiam que esses navios saíssem porque estavam ajudando o ISIS a atacar o país, contra o povo iraniano, matando milhares de iranianos. Mas outros navios podiam passar, não foi como se o Estreito de Hormuz tivesse sido fechado. Os navios russos, chineses, iraquianos, todos os países que não estavam envolvidos, esses navios passavam normalmente. Até mesmo os do Paquistão, da Índia e de outros, depois de negociações, conseguiam passar, porque alguns navios realmente problemas. Alguns navios estavam levando petróleo de um desses países, mas era destinado a países que eram amigos do Irã. Então, alguns desses navios tiveram complicações e, no fim, depois de negociações, receberam permissão para seguir viagem. O Irã nunca fechou o Estreito de Hormuz. Ele só foi fechado para países que estavam em guerra e continuam em guerra contra o povo iraniano. Mas se essa operação tivesse se tornado uma grande operação, em vez do simples espetáculo que acabou sendo, aí sim eu acho que teríamos visto uma escalada séria e combates intensos por toda a região do Golfo Pérsico. E o que você acha dessa proposta, afinal? Porque, ao que parece, ela nem chegou a ser realmente planejada. E se for retomada, não vai ser uma ajuda física para romper bloqueios com navios de guerra dos Estados Unidos. A ideia seria só orientar os navios, mostrar por onde eles podem passar na água. Nesse caso, o lado iraniano permitiria que um navio fosse guiado e depois seguisse por conta própria, sem ter autorização do Irã. Não, eles foram bem claros sobre isso. E a crença em Teherã, pelo que eu sei, é que os americanos queriam ver se conseguiam intimidar o Irã e testar se o país estava enfraquecido. Porque parece que os americanos continuam acreditando, quer dizer, a Casa Branca continua acreditando, na propaganda que estão recebendo de que o Irã está desmoronando, de que o cerco está fazendo a sociedade iraniana colapsar. Talvez, não sei. Talvez o Mossad continue alimentando o mesmo tipo de informação falsa, que na verdade foi o que levou à guerra lá no começo. Essa é uma, digamos, interpretação dos acontecimentos, que o Trump talvez esperasse que o Irã estivesse enfraquecido e que isso fosse uma espécie de teste para ver se os iranianos recuariam e deixariam a situação acontecer ou se ficariam intimidados com a presença dos navios americanos. Mas os iranianos foram muito firmes. Eles disseram que ou o Estreito de Hormuz fica aberto para eles e, claro, o cessar-fogo no Líbano e em Gaza é implementado, ou então não vai ficar aberto para esses 5 países. Mas, como eu disse, outros países continuam usando o estreito, aqueles que não estão em conflito com o Irã. Então, a crença é que isso foi um tipo de teste para ver se os iranianos se intimidariam com as ameaças feitas pelos Estados Unidos. E, claramente, não se intimidaram. Então, a questão é a seguinte. Tem algumas coisas aqui que eu quero analisar rapidinho. Primeiro, eu queria saber a sua opinião sobre alguns pontos levantados pelo secretário de Estado Rubio e até que ponto isso influencia essas negociações e as relações de modo geral. Por exemplo, com o Sergei Lavrov e a experiência dele com o país contra o qual está lutando, a guerra contra a Ucrânia.
Na Ucrânia, quando a gente ouve ele falando, ele é muito firme do lado russo, mas ao mesmo tempo é bem diplomático na forma como se relaciona até mesmo com o lado ucraniano. Há alguns dias aqui, o Marco Rubio se referiu ao Irã de um jeito um tanto depreciativo, dizendo algo como: olha, chegou a hora de o Irã fazer uma escolha sensata. E não é fácil para eles fazerem isso, obviamente, porque há uma divisão dentro do próprio sistema de liderança. E além disso, as pessoas no topo desse governo são, para dizer o mínimo, bem, você sabe. Eles são completamente malucos, sabe? Quero dizer, dá pra simplesmente ignorar uma coisa dessas? Isso tem algum impacto quando dizem para você que todos os seus líderes são completamente loucos da cabeça? Olha, eu não sei se ele realmente acredita em tudo isso ou não. E é isso que preocupa, porque quando dizem que há uma divisão na liderança, eu fico pensando, como assim? De onde vem essa divisão? Nós temos um líder, temos um Conselho Supremo de Segurança Nacional. Esse conselho é formado pelo presidente do parlamento e pelo chefe do judiciário. E claro, o presidente é quem lidera o conselho. Ele é o chefe desse conselho. Existe também um presidente do conselho, que é nomeado por um acordo entre o líder e o presidente. E aí você tem os militares. Tem também membros do gabinete, dependendo do assunto em questão. Se for política externa, obviamente é o ministro das Relações Exteriores. E há parlamentares que também participam, de acordo com o tema. Nesse caso, seria política externa. E o Conselho Supremo de Segurança Nacional, qualquer que seja a decisão dele, se o líder aprovar, pronto, é isso. E eles decidiram que o negociador é o presidente do parlamento. Então, onde está a fratura? Onde estão as divisões? Onde estão, sabe, as depurações, como nos Estados Unidos, no Pentágono, onde tivemos generais, sei lá, afastados do poder, o secretário da Marinha demitido, ou o Daniel Davis pedindo demissão? A gente não tem nada disso. Não há um único caso, pelo menos que eu saiba. Então eu não sei se ele realmente acredita nisso, mas é esse o tipo de narrativa que eles repetem. E eu acho que em muitos casos eles acabam internalizando essa narrativa. Eles acreditam na própria propaganda, ficam repetindo aquilo e no fim acabam acreditando. Eu acho que isso é um problema maior do que muita gente imagina. Mas chamar os líderes iranianos de loucos, olha, eu não acho que eles estejam lá, sentados, cheios de raiva. Provavelmente estão rindo. Só que isso faz com que eles negociem de forma mais dura. Deixa o Irã mais firme em relação aos Estados Unidos. Então essas ameaças e insultos, eu acho que os americanos interpretam o Irã de forma totalmente errada. O Irã não é assim. Quer dizer, o problema, na minha opinião, é que o Trump age como um chefe da máfia, sabe? Aquele tipo de padrinho que vai até a Índia e diz algo como: se vocês não... E aí faz uma proposta sobre tarifas que eles não podem recusar, e no fim eles acabam cedendo. Ele vai lá, sequestra o presidente da Venezuela, mata umas centenas de pessoas nesse processo e depois ameaça os europeus. No caso do Irã, isso não vai funcionar. E quanto mais ele faz esse tipo de coisa, mais os iranianos vão se manter firmes na mesa de negociação. O Irã é muito diferente desses outros países. Quer dizer, tirando a China, talvez. A Rússia já foi completamente sancionada, então é um caso à parte. Mas no caso da China, quando ele partiu para a guerra comercial, os chineses reagiram, mas ninguém mais fez nada. Então eu acho que ele ficou muito surpreso com o Irã. E eu acho que isso acontece por causa da ignorância dele. Mas também porque muitos políticos nos Estados Unidos, se não todos, já tomaram o Kool-Aid. Eles acreditam nessa bobagem de que o Irã é fraco, que é dividido, que é corrupto, que é governado por mulás loucos, seja lá o que isso queira dizer. Eu realmente não faço ideia do que eles querem dizer com mulás loucos. O presidente, por exemplo, é cirurgião cardíaco. O presidente do parlamento, o principal negociador, é professor associado na minha universidade. O gabinete é formado por engenheiros, médicos e filósofos.
O Dr. Larijani, que foi presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional, era professor na minha universidade antes de ser assassinado e se tornar mártir. Ele era professor de filosofia ocidental. Então veja, essa coisa toda de mulá louco, o exército, não é bem assim. Eles são oficiais como você. Oficiais formados nas academias militares. Eles acreditam na própria propaganda. Mas isso está desmoronando. O povo odeia eles. E por causa disso, eles acham que só precisam dar um empurrãozinho e tudo vai colapsar. Se você lembrar, tenho certeza de que no começo da Guerra de 12 Dias eles disseram que já tinha acabado. E o Trump, naquela época, disse que o Irã tinha exigido rendição incondicional. Mas mesmo depois da Guerra de 12 Dias, quando o Irã derrotou os israelenses, o governo americano não aprendeu nada. Então, quando eles trouxeram muito mais armas, que deixaram o que o regime israelense tinha parecendo pequeno, e que de qualquer forma era tudo americano, eles entraram em guerra. E depois de 39 dias de conflito, fracassaram. Fracassaram contra o país, contra as Forças Armadas, contra o Irã. E mesmo assim não aprendem. Aí pensam, tudo bem, agora vamos derrotá-los por meio do cerco. Mas se eles acham que estão vencendo nessa guerra de cerco, vimos senadores americanos dizendo, estamos fazendo eles passarem fome, não tem comida, quase se gabando de estar famintos os iranianos, o que é nojento. Mas ninguém está passando fome no Irã. Eles acreditam nas próprias mentiras. Bom, na verdade, professor, eu quero te mostrar uma das coisas que o presidente Trump disse. Gary, vamos colocar aquele trecho lá embaixo. O que diz, Trump venceu. É assim que o presidente Trump tenta resolver essa contradição de que o senhor está falando. É assim que funciona o raciocínio dele e no que ele acredita. Você parece mais otimista agora que pode estar mais perto de um acordo. O que há de diferente neste momento em relação a outras vezes em que um acordo também parecia próximo? Bom, por que você diz que eles se recusam a se render? Você não sabe disso. Você não sabe o que está acontecendo por trás. E faz só alguns dias, o que no mundo da guerra é muito tempo, né? Não, eles querem muito fazer um acordo e vamos ver se a gente chega lá. Se chegarmos, eles não podem ter armas nucleares. É muito simples. Mas o que é não se render? Eles tinham uma marinha com 159 navios e agora cada navio foi destruído e está no fundo do mar. Eles tinham uma força aérea, muitos aviões, e agora não tem mais nenhum. Não tem defesa antiaérea, não tem radar. A maioria dos mísseis foi destruída. Devem ter, sei lá, 18, 19% do que tinham, mas não é muito comparado ao que era antes. E os líderes deles estão todos mortos. Então eu acho que a gente venceu. Então, na cabeça dele, a gente já venceu. E como você responde à afirmação de que todos esses elementos das capacidades de segurança nacional do Irã foram destruídos ou derrotados, e que o cerco está deixando todo mundo passando fome, e que em breve eles vão ter que colapsar? Como você responde a isso? Olha, ontem eu tive no programa do Piers Morgan e ele estava dizendo a mesma coisa, que as Forças Armadas do Irã foram destruídas e que tudo acabou. E ele chamou uma pessoa lá no programa e essa pessoa, sabe, falou um monte de coisas. E o Piers, eu concordo com ele. Aí eu falei, então por que você mesmo não assume o controle? Ele disse que essa pessoa afirmou que por razões políticas eles não estão tomando o Estreito de Hormuz. E eu respondi, então por que você não toma o controle logo? Para que tá me entrevistando? Foi o que eu perguntei para o Piers Morgan. Quer dizer, se já acabou, qual é o sentido de falar comigo? Se é isso que você quer, vai lá e toma o país. Expulsa a gente da nossa terra, como fizeram com os palestinos. E aí ele disse, o próprio Piers Morgan, que talvez seja isso que o Trump queira fazer. Então, tipo, criar outro Israel ou algo assim. Mas isso não está acontecendo. Quer dizer, é óbvio que o Trump perdeu a guerra. O Estado iraniano continua lá, as Forças Armadas estão lá.
Depois de 39 dias, o Trump aceitou o plano de 10 pontos do Irã como base para as negociações. Isso foi a maior humilhação e derrota. E depois que ele foi duramente criticado por todo mundo, a porta-voz dele disse: não, a gente jogou fora. Mas o Irã está negociando com base nesses 10 princípios. E o Irã já deixou claro que não vai negociar o programa nuclear até resolver essa questão. Então, sabe, de novo, se o cerco está funcionando, por que o Projeto Liberdades? Se tudo que o Trump precisa fazer é sentar e esperar a gente morrer de fome. Mas obviamente isso não está funcionando. Outra coisa que eu quero destacar aqui, isso saiu nas notícias enquanto a gente estava no ar mais cedo hoje. Está no Washington Post. A inteligência dos Estados Unidos diz que o Irã pode resistir ao bloqueio de Trump no Estreito de Hormuz por vários meses. Um relatório confidencial entregue à Casa Branca também conclui que o Irã ainda mantém um arsenal considerável de mísseis e drones, o que contradiz diretamente o que ele disse no Salão Oval. Então, de novo, infelizmente, como é que o público americano pode acreditar em qualquer coisa que o próprio presidente diz, quando isso é desmentido por informações de inteligência que agora vazaram? E aí voltamos à questão principal. Para onde isso pode ir? Se isso for verdade, e pelo que você está me dizendo que o Irã consegue resistir ao cerco e ainda tem capacidade militar, então que tipo de acordo negociado a gente pode ter para acabar com essa guerra? Olha, o seu problema é que você está falando de um mundo completamente insano. Justo. Você está partindo do princípio de que estamos falando de pessoas lógicas. E você quer que eu entre na cabeça de alguém que, na minha opinião, é meio insano e psicopata. Espero sinceramente nunca estar numa situação em que eu consiga entender uma pessoa assim. Eu não tenho uma resposta para sua pergunta. E tenho certeza de que esse é o mesmo problema que todos os seus bons analistas enfrentam. Porque você traz gente muito melhor do que eu para o seu programa. E eu já vi o seu programa, gosto muito dele, de verdade. Essas pessoas que são melhores do que eu também não conseguiram dar uma resposta. Então eu não vou fingir que sei algo que seus outros convidados não conseguiram responder bem. Eu acho que, no fim das contas, eu acho que há uma grande chance de que o Trump, que ele acabe apostando. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu acho que há uma... Porque ele trouxe muitas tropas, muitas armas e munição. E é verdade, há uma grande escassez de munição e tudo mais. Mas pelo que eu ouço das pessoas aqui, a maior parte do novo equipamento que ele trouxe é para operações em terra. Então ele gastou muito dinheiro e eu tenho certeza de que não é só para blefar. Então deve haver uma grande possibilidade de um ataque. Agora, pessoalmente, eu acho que já é tarde demais para um ataque. E acho que a gente já falou sobre isso antes, quando eu te perguntei, porque você é o especialista. E é mesmo, eu lutei em guerra, mas você foi um oficial sênior treinado, então entende disso muito melhor do que eu. E eu dizia que quando o clima começa a esquentar muito, na Península Arábica, lá para o meio de maio, a temperatura sobe rápido, e no fim de maio fica muito difícil mesmo, lutar nessas condições. Seria muito difícil para as forças americanas, e eu me lembro de você reconhecer que esse seria o caso. Agora, se houver, por exemplo, combates intensos e o Trump realmente começar a atacar a infraestrutura crítica do Irã, como ele já ameaçou fazer, e, digamos, começar a destruir usinas de energia elétrica iranianas, no Irã existem, sei lá, entre 80 e 100 delas, então, do outro lado do Golfo Pérsico e também no regime israelense, o Irã vai fazer o mesmo. E olha, no caso do regime israelense, isso já traria uma série de problemas. Mas no Golfo Pérsico seria catastrófico, porque com aquele clima, as pessoas teriam que sair de lá. E as Forças Armadas dos Estados Unidos também. Quer dizer, como é que eles poderiam ficar lá se não tem eletricidade?
E aí vem a viagem para Pequim ou para a China, não sei se a cúpula vai ser em Pequim ou em outro lugar, mas a viagem para a China é daqui a uma semana. Então você pensaria que esse não é o momento certo para começar uma guerra, porque isso não teria um bom impacto na cúpula na China. E claro, depois da cúpula, o tempo vai piorar a cada dia. Mas, de novo, estamos falando do Trump. E, pelo que eu tenho ouvido de pessoas que participam do seu programa e de amigos em comum com quem eu tenho falado, eles me dizem que os militares acham que essa é uma ideia péssima. Mas o Trump, lembra, Joe? Quer dizer, você lembra? Mas o Joe Kent, na carta de renúncia dele, há uns 2 meses, disse que essa guerra era por causa do lobby sionista. Quer dizer, não existe arma nuclear, o Irã não está desenvolvendo nenhuma. O Trump só fala isso para justificar as atrocidades. O Irã não é uma ameaça para os Estados Unidos. O Trump vive dizendo que o Irã vai fazer uma arma nuclear, lançar pelo mundo e acabar com tudo de alguma forma. Esse tipo de absurdo. Ele estava dizendo isso para criancinhas há poucos dias, o que é bizarro, assustando crianças. Mas sabe, eles bombardeiam crianças, então acho que para ele está tudo bem. Mas então, quando Joe Kent diz que isso é sobre o regime israelense e o lobby sionista, eu acho que a gente pode jogar a racionalidade pela janela. A prioridade deles não é o povo americano. A prioridade deles não é a economia da Índia, nem a de Uganda, nem o povo da Argentina. É sobre o regime israelense. Então eles querem essa guerra. E eu acho que é por isso que há uma boa chance de que a guerra aconteça. Agora, os cálculos no Irã, pelo menos entre alguns, porque eu não posso dizer que todo mundo pensa assim. Algumas pessoas, inclusive eu, acham que se a situação econômica ficar mais difícil para os Estados Unidos, em algum momento figuras importantes lá vão começar a pensar, bom, agora a gente precisa priorizar os nossos próprios interesses e não os do regime israelense. Até agora, os Estados Unidos têm colocado os interesses do regime israelense acima dos interesses do povo americano. E é por isso que estamos vendo inflação, aumento nos custos de energia e tudo mais. Mas em algum momento, acho que a sensação aqui é de que talvez as coisas fiquem difíceis o bastante a ponto de a Casa Branca ou as elites começarem a dizer que isso pode se tornar perigoso dentro dos Estados Unidos. Porque, se a economia piorar de verdade, pode haver agitação social. E aí, com sorte, nesse momento, quem toma as decisões vai dizer, bom, agora precisamos colocar nossos próprios interesses em primeiro lugar. E então o regime israelense vai ter que aceitar as nossas prioridades. E isso poderia levar ao fim da guerra. Em outras palavras, os Estados Unidos vão... Eu não acho que a gente vá ter paz entre o Irã e os Estados Unidos. Infelizmente, eu não vejo esse processo sendo possível com as elites americanas, com o jeito de pensar delas, a mentalidade, a visão de mundo que tem. Essa classe de pessoas, tipo a do Epstein, que está no comando. Mas eu acho que a gente pode chegar a um ponto em que haja algum tipo de acordo para acabar com a guerra. Que o cerco seja suspenso, os navios possam passar, haja um cessar-fogo em Gaza e o regime israelense seja obrigado a se retirar do Líbano. Que certas condições sejam impostas em Gaza, algo assim. Eu acho que isso é possível. Pelo que eu entendi, parece que o lado iraniano está basicamente dizendo: a gente não tem pressa. Eles vão deixar o tempo passar para ver se conseguem aumentar a pressão sobre os Estados Unidos. Mas do lado americano, existe um senso de urgência. Depois que o presidente Trump fez aquela declaração na Casa Branca ontem, saiu um artigo no Wall Street Journal. Eu vou te mostrar um trecho aqui. Muitas das coisas que o texto diz, e tudo isso foi publicado depois que ele falou, afirmam que o Irã teria que garantir que não vai buscar armas nucleares, que haveria uma proibição do enriquecimento de urânio, o desmantelamento de Fordow, de Natanz e de vários outros pontos. E isso foi repetido também num programa da Fox News ontem à noite, com Brett Baier e Jesse Waters. O Brett Baier disse que conversou com o presidente Trump e que as exigências dele ficaram mais duras. Dá uma olhada.
Trump, and his terms hardened. Watch this. Conversei há pouco com o presidente por telefone e ele está otimista em relação a esse acordo, esse memorando de entendimento. Ele acha que isso vai abrir caminho para outras coisas. Diria que ele está cautelosamente otimista. Mas ele acredita, e eu perguntei qual seria o prazo, que em cerca de uma semana tudo deve estar resolvido. Então, o que tem nesse acordo? É isso que a gente está ouvindo. O Irã precisa jurar que nunca vai ter, nem tentar ter, uma arma nuclear, de forma definitiva. As 3 principais instalações nucleares deles têm que ser completamente desmontadas. E eles nunca mais podem fazer nenhum tipo de trabalho desse tipo embaixo da terra. Se começarem a cavar, a gente começa a bombardear. Inspeções sob demanda, a qualquer hora, em qualquer lugar. Se colocarem obstáculos, penalidades severas. Agora, aqui está a parte principal do acordo. Nada de mais enriquecimento e eles entregam todo o urânio já enriquecido. Aí sim a gente entende o recado. Isso aí é pura rendição. Quer dizer, você teria que abrir mão de tudo e não ganharia absolutamente nada, além de algo como, vamos reabrir o Estreito de Hormuz e vocês podem voltar a exportar. Existe algum cenário em que o Irã aceitaria qualquer versão disso? Eu nunca assisto a Fox News, mas quando vejo esse tipo de coisa, acho incrível que alguém realmente assista. Quando dizem que é o canal de notícias mais assistido dos Estados Unidos, eu, sinceramente, não consigo entender como alguém pode achar isso útil. Primeiro, como a gente sabe, o Irã nunca esteve buscando armas nucleares. O Joe Kent, aquele cara da Fox News, fala sobre os locais de armas do Irã. E eles ficam repetindo isso como se fosse óbvio que o Irã tem armas nucleares. Eles sabem que estão mentindo, mas dizem mesmo assim, porque é propaganda. É assim que funciona. Você continua falando dos locais de armas nucleares, locais de armas, e no fim, vira simplesmente locais de armas. E aliás, todos eles já foram destruídos. Disseram pra gente que durante a guerra de 12 dias, todos eles tinham sido completamente destruídos. Então sabe, afinal, qual é a verdade? No fim das contas, para mim é como se nem os telespectadores da Fox News tivessem qualquer pensamento crítico. Mesmo sem assistir ao seu programa ou a outros, só de olhar para as contradições, a gente pensaria que pelo menos alguns teriam um mínimo de senso crítico. Mas não. O Irã não vai aceitar nenhuma violação da sua soberania. Esse é o ponto. O motivo de a gente ter essa guerra é justamente esse. Quer dizer, a Revolução de 1979 foi sobre independência, soberania, dignidade e honra. E, claro, também sobre o apoio ao povo palestino, ao povo cubano e ao povo sul-africano, naquela época, quando ainda existia o apartheid. E todas essas eram posições absurdas que o Irã estava tomando, especialmente a questão palestina, que para eles é mais importante do que qualquer outra coisa. Mas esse é de fato o pecado do Irã. Tudo gira em torno do povo palestino e da independência do Irã. Só que não, o Irã não vai aceitar nada disso. O Irã está disposto a fazer um acordo. Mas a gente viu o plano de 10 pontos do Irã, que o Trump aceitou como base, e nada disso foi incluído. Então, o Irã vai ter um programa nuclear. Sim, o Irã diz que não vai ter armas nucleares. E tudo bem ter um acordo em que eles queiram um mecanismo para que a Agência Internacional de Energia Atômica possa visitar todos os locais. A gente teve isso por muitos anos. Foi o Trump que acabou com esse acordo. E na verdade nem era um acordo particularmente bom para o Irã. Eu acho que o governo naquela época não fez um bom trabalho ao negociar o JCPOA. E acredito que o presidente Rouhani foi o principal responsável por isso, porque ele pressionava o Ministério das Relações Exteriores para fechar um acordo rápido. Então o ministério acabou sendo forçado a ceder demais. E isso permitiu que o Obama enganasse o Irã, porque o Irã cumpriu os compromissos e o Obama não. Por isso o acordo tinha falhas profundas. O Irã nunca vai permitir que esse acordo seja retomado. Ele teria que ser aprovado novamente.
Mas o Irã está disposto a ter um acordo em que seus direitos sejam preservados e que, ao mesmo tempo, fique claro para todo mundo que é um programa pacífico. Fora isso, o que vai servir de base para o Irã é o plano de 10 pontos. Well, and one of the other things I want to ask you, Will be the 10-point plan. you've mentioned this before, and I just wanted just to be clear here. Você já mencionou isso antes, e eu só queria deixar claro aqui. Parte daquele acordo, segundo o Wall Street Journal, era que o Estreito de Hormuz teria que ser reaberto. Aí eles voltariam e diriam, tudo bem, então vamos suspender o bloqueio depois disso e aliviar algumas sanções depois que vocês provarem que conseguem fazer isso. E por aí vai. Mas também tem o lado iraniano, que criou agora, acho que foi na terça-feira, a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, que estabelece as condições para que as pessoas possam sair. E se eu me lembro bem, da última vez que a gente conversou, você disse que isso nunca voltaria atrás. Ainda é esse o caso? Ou isso poderia ser negociado? That's over. That's finished. Iran. I mean, if anything, Não, isso acabou, isso terminou. Zionists should O Irã, quer dizer, se for para culpar alguém, os sionistas é que deviam enforcar o Netanyahu por ter criado essa situação. O Irã, lembre-se, e eu sei que você sabe disso, e sei que boa parte do seu público também sabe. Mas enfim, vou repetir. O Estreito de Hormuz não é águas internacionais. Ele não é largo o suficiente para ser considerado águas internacionais. Essas são águas do Irã e de Omã. E o Irã nunca assinou nenhum acordo internacional que dissesse o contrário. Mesmo assim, o Irã permitia a passagem de navios. Até uns 2 meses e meio atrás, tudo funcionava normalmente. Os iranianos, na verdade, pagavam para manter a segurança e não recebiam nada em troca. Trilhões de dólares eram movimentados por ano pelo Estreito de Hormuz. E o Irã, claro, também ganhava com isso. Então Netanyahu, ao forçar essa guerra, mudou isso de forma permanente. Mas o Irã está mais do que disposto a abrir o Estreito de Hormuz, mais do que antes. Lembre-se, ele nunca foi fechado. Só foi fechado para embarcações ligadas a vizinhos hostis e a governos hostis. Aqueles que estavam com o que eu gosto de chamar de coalizão Epstein, formada por Israel e pelos Estados Unidos. Então, quando os sauditas abriram o espaço aéreo e permitiram que suas bases fossem usadas para realizar ataques contra o Irã, porque em sã consciência, o Irã deixaria o petróleo saudita passar pelo Estreito de Hormuz? Quer dizer, se fizessem isso, o governo seria derrubado. Ou o Catar, depois de tudo o que fez, agora mesmo há um número enorme de aviões no Catar, nos Emirados e na Arábia Saudita. Aviões americanos. Por que o Irã deixaria o gás do Catar passar se eles estão matando crianças iranianas? Se já mataram tantas crianças, ou ajudaram os americanos a matar tantas crianças, e os israelenses também mataram tantas crianças. Então esses 5 países, se quiserem exportar seu petróleo, seu gás e seus produtos petroquímicos, o Irã diz que há 2 condições: levantar o bloqueio contra os portos iranianos e parar de matar crianças no Líbano e em Gaza. Só isso. Mas isso é inaceitável por Trump, e por isso o impasse continua. Se o Trump acha que vai conseguir forçar o Irã a abrir mão de Gaza ou do Líbano, ou abrir mão do uso de seus portos, então vamos ter que esperar o colapso da economia global. Eu acho que isso vai ser inevitável. Acho que isso vai tornar inevitável uma depressão econômica mundial. Isso é o que muitos dos especialistas que a gente já recebeu no programa também concluíram. Eu sei que você está com o tempo bem apertado. Mas tem mais uma coisa que eu quero comentar, porque é realmente estranho. Eu quero que todo mundo perceba o contraste entre o que está sendo dito e o que de fato está acontecendo lá. Esse é o secretário de Estado Rubio falando sobre como queremos resolver isso para poder voltar a como era antes de começarmos a guerra. Os Estados Unidos da América têm todas as cartas na mão. Não existe cenário em que, se eles decidirem entrar numa escalada, acabem ficando sem a palavra final. Mas a nossa preferência é que esses estreitos sejam reabertos do jeito que deveriam estar, como era antes. Que qualquer um possa usar, sem minas na água, sem ninguém cobrando pedágio.
É a isso que precisamos voltar. E esse é o objetivo aqui. Então, claro, a gente começou uma guerra, matou milhares de iranianos e destruiu todo tipo de coisa. Mas agora, queremos simplesmente esquecer tudo isso. Voltar a como era antes, encerrar a guerra e pronto. Será que o Irã algum dia aceitaria isso? Well, that's not exactly what he's saying. Olha, não é bem isso que ele está dizendo. Porque, de um lado, ele quer manter os portos iranianos fechados, e, de outro, quer permitir que os israelenses continuem matando iranianos, civis libaneses, cidadãos libaneses, homens e crianças, e que atiradores israelenses tenham o prazer de matar meninas pequenas enquanto brincam nas tendas, ou atirem nelas enquanto estão na sala de aula, ou as executem quando estão buscando água. Isso não é aceitável para o Irã. Mas é aceitável para ele, porque, bom, é assim que ele é. E eu acho que ele foi banido. Não sei bem por quê. Um deles chegou a dizer por que eles se importam com o cessar-fogo no Líbano. Pois nós nos importamos com o Líbano. Nós nos importamos com Gaza. Nós nos importamos com Cuba. Nós nos importamos com a Venezuela. É isso que nós somos. Esse é o pecado do Irã. E é por isso que o Irã vem sendo demonizado há 47 anos. Durante 47 anos, eles têm dito ao mundo que o Irã é o lado do mal nessa história. Por 47 anos, a maioria das pessoas no Ocidente acreditou nisso. Mas eu acho que depois do genocídio em Gaza, muita gente no Ocidente, na verdade em todo o mundo, está se perguntando se os iranianos são os vilões, se o Hezbollah são os vilões, por que são os únicos que se opõem ao genocídio em Gaza. Enquanto isso, os governos ocidentais estão apoiando. Neste exato momento, estão bombardeando o Líbano, matando famílias, atacando médicos, ambulâncias, clínicas e hospitais. Ninguém na Europa condena isso, assim como ninguém na Europa impôs sanções por causa de Gaza. Então as pessoas veem isso. Dizem, tá bom, os iranianos são sinistros, somos maus, temos chifres. Ou seja lá o que dizem que a gente tem. Mas veja, eles estão dizendo não ao genocídio. E nós estamos dizendo sim ao genocídio. Quero dizer, essas pessoas, o Ocidente, o chamado Ocidente coletivo. E aí as pessoas já não acreditam mais na propaganda. Mas para o Irã, no fim das contas, o que ele diz é inaceitável. E ele também está sendo desonesto aqui. O Irã não começou a guerra. E o Irã nunca foi quem escalou o conflito. Toda vez que os Estados Unidos e o regime israelense aumentaram a tensão, os iranianos responderam. Você deve lembrar quando atacaram o campo de gás South Pars, no Irã. Então o Irã respondeu atingindo o Catar. E aí o Trump publicou uma mensagem no Truth Social dizendo: eu não sabia e o Netanyahu não vai fazer isso de novo. Essa foi a resposta do Irã. Então o Irã nunca iniciou nada. Mesmo nesses últimos dias, quando os Estados Unidos realizaram essa nova operação, quem começou a escalada foram eles. O Irã não começou a guerra. O Irã não escalou o conflito. O Irã quer que isso acabe. Mas o que o Irã está exigindo é simples: que parem de matar crianças em Gaza, que parem de matar crianças no Líbano e que suspendam o bloqueio aos portos iranianos. Aí, os navios daqueles países que estavam ajudando os Estados Unidos e os israelenses a bombardear o Irã poderão usar o Estreito de Hormuz, assim como os outros navios que já têm permissão para usar o Estreito de Hormuz. É uma posição moral que o Irã está adotando. Mas o secretário de Estado dos Estados Unidos, na minha opinião, ou não entende o que é moralidade ou simplesmente não se importa com isso. Então, agora eu percebo que essa é a última pergunta, e vou deixar você ir. Eu entendo que você não faz parte oficialmente do governo. Então essa é a sua visão das coisas. Bom, o Piers Morgan vive dizendo que eu sou. Ele fala que eu sou o porta-voz, o representante. Queria eu ser. Pelo menos alguém me pagaria por isso. Eu já nem tenho tempo para estudar. Coitados dos meus alunos, meus doutorandos, fico com pena deles. Eles querem conversar comigo sobre as teses, e eu não tenho tempo para isso. Virei um professor péssimo. A Universidade de Teherã devia me demitir. Mas o fato é o seguinte:
Se eu fosse mesmo porta-voz, pelo menos estaria recebendo para isso. Enfim, se o governo iraniano me oferecer o cargo, olha, eu aceito. Hey, You'll take it. accept. Yeah, I'm taking it. But so, do you think that there will come a point to Mas where- então, because as I'm- você acha que vai chegar um momento em que, porque pelo que eu entendi, se eu puder resumir tudo o que você disse, o Irã vai aceitar um acordo negociado, desde que a guerra no Líbano chegue ao fim, a guerra em Gaza também acabe, o bloqueio seja suspenso e eles mantenham o controle do Estreito de Hormuz com a autoridade do Estreito do Golfo Pérsico. Acho que é esse o nome. Tá certo? Is that correct? Is that those are Well, the terms? Olha, o cessar-fogo não tem nada a ver com isso. Quero dizer, o Irã não vai abrir mão do Estreito de Hormuz, mas o Estreito de Hormuz e o plano de 10 pontos fazem parte do plano de paz. Só que, antes do plano de paz, vem o cessar-fogo, e foi isso que ficou acordado. Nós estávamos lá, você deve lembrar melhor do que eu, que o cessar-fogo deveria ser implementado. E então o Netanyahu foi lá e bombardeou várias cidades no Líbano, bombardeando bairros inteiros e matando centenas de pessoas em áreas que nem eram simpáticas à resistência libanesa. Ele fez esses bombardeios em massa justamente para destruir o cessar-fogo. E aí quando ele fez isso, e o Trump, em vez de pressionar o Netanyahu, disse não, o Líbano não faz parte do cessar-fogo. Mas aí o primeiro-ministro do Paquistão respondeu, faz, sim. Foi isso que ficou acordado. Então, o que foi combinado no cessar-fogo precisa ser colocado em prática. E é isso que significa o cessar-fogo, o fim dos combates em toda a região. Você pensaria que o Trump iria querer isso, já que ele supostamente impôs um cessar-fogo em Gaza, que na verdade não existe. Os israelenses continuam matando vários palestinos todos os dias, inclusive muitas crianças. E no Líbano também não há cessar-fogo, eles estão atacando socorristas, hospitais, ambulâncias e tudo mais. Então a gente pensaria que isso seria, não sei se seria aceitável. E claro, se o bloqueio aos portos iranianos for suspenso também, os navios vão poder passar. Mesmo que o Irã tenha queixas sérias, esses países estão envolvidos na morte de crianças iranianas, o Irã vai permitir que os navios passem. E se isso tivesse acontecido, desculpa interromper, se isso tivesse acontecido quando tivemos o cessar-fogo depois de 39 dias, a economia global não estaria na situação em que está hoje. Então Netanyahu começou a guerra de 39 dias, criou uma catástrofe e Trump também. E depois que os combates terminaram, poderia ter havido um cessar-fogo e pelo menos teríamos um alívio na crise econômica com o aumento do transporte marítimo pelo Golfo Pérsico. Netanyahu impediu isso com seus bombardeios em massa. E depois o Trump impôs esse bloqueio, que é um ato de guerra. Aí o Irã disse, tá bom, então os navios desses 5 países não podem passar. Ou seja, eles estão piorando a crise econômica global literalmente a cada hora, a cada minuto. Certo. So the Iranian side, in addition to Então o lado iraniano, além de... E eu assisto, aliás, desculpa, tô sempre te interrompendo, eu assisto aquele seu programa em que você levou aquele especialista em energia. Acho que todo mundo devia assistir. Foi o quê? Uns 5 ou 6 dias atrás? Aprendi muito com ele. Ele falou de um jeito que eu consegui entender, e isso já diz muita coisa. yeah, it does not. Não exatamente. Mas além de permitir que os navios passem com um acordo, o Irã, se eu entendi o que você disse, aceitaria algum tipo de declaração dizendo que não vai buscar uma arma nuclear. Eles permitiriam inspeções e tudo mais. Então não é que eles não vão ceder nada, mas que vão precisar receber outras coisas em troca. Certo. E aí vem a última pergunta. O governo iraniano vai chegar a ser tão explícito assim em algum momento, dizendo quais os nossos termos em rigor? At some point, is saying, here are our terms now. Bom, de novo, o Irã vem dizendo há décadas que não está buscando armas nucleares. Existe uma fátwa, o governo já afirmou isso inúmeras vezes. O Netanyahu é o cara que vem dizendo há uns 33 anos que o Irã está a 1 ano de conseguir armas nucleares. Há 33 anos ele repete que o Irã está a 1 ano de distância.
A questão nunca foi sobre armas nucleares. Como o Joe Kent também aponta, não se trata de armas nucleares nem de terrorismo, nada de nada disso. Isto é algo niwante reiknina, te etchen samafas sem committee a posse, ir ao set orden povo blitz as time. And the crushing of the Palestinian people, and of course Cubans and others. But E claro, os cubanos e outros. Mas a questão principal no mundo de hoje é a causa palestina. É isso que essa elite Epstein considera totalmente inaceitável. É disso que tudo isso se trata. Eles estão sacrificando a economia global em nome do sionismo e em nome do Netanyahu. Mas o Irã, a sua prioridade número 1 é um cessar-fogo. Esse cessar-fogo pode ser implementado ainda hoje à noite se o Trump realmente quiser e se ele pressionar o Netanyahu. Isso já aliviaria a situação. Depois vem a discussão sobre a paz. Esse seria o plano de 10 pontos. E a partir daí, o Irã e os Estados Unidos podem tratar da questão nuclear, que nós já negociamos com os Estados Unidos anteriormente. Durante anos, houve um acordo antes. Era um acordo que, na minha opinião, beneficiava mais os Estados Unidos do que o Irã. Acho que no futuro, se algum dia houver outro acordo, o Irã não vai aceitar aqueles mesmos termos. Mas, de qualquer forma, esse é o caminho que os Estados Unidos precisam seguir. Agora, se eu fosse israelense, se eu fosse sionista, Deus me livre, ou se eu fosse, enfim, eu estaria querendo a cabeça do Netanyahu. Porque a única grande mudança que aconteceu nessa guerra foi que antes dela, o Irã não tinha nenhuma intenção de assumir o controle do Estreito de Hormuz. Mas depois da guerra, o país declarou que vai fazer isso. E não vai recuar. Nunca vai voltar atrás. Então, se essas são as condições, e eu penso em tudo isso, talvez a parte mais difícil seja quando você fala em cessar fogo. Você quer dizer cessar fogo no Líbano e em Gaza, certo? É disso que você está falando principalmente. Certo. E também o fim do bloqueio dos portos pelos Estados Unidos. Isso exatamente. Se for esse o caso, eu não consigo imaginar Israel concordando com isso tão cedo. Então essa situação pode continuar travada por muito tempo. É assim que você vê? Olha, se os Estados Unidos realmente pressionarem Israel, eles podem obrigar a fazer isso. Quer dizer, não há dúvida nenhuma sobre isso. E se isso acontecer, você vai manter o bloqueio? Sim, sim. O Irã não vai abandonar Gaza nem o Líbano. O Líbano foi mencionado especificamente por causa dos combates intensos, mas a referência é a região como um todo. Fala-se de toda a região, mas o Líbano foi citado em especial por causa da intensidade dos confrontos. Então, mesmo que o Trump cumpra a ameaça de que se ele não conseguir esse acordo em uma semana, vai voltar a bombardear, o Irã está preparado para aguentar isso. Sim. Olha, eu poderia conversar com você por horas, mas sei que você tem outras coisas para fazer e outros lugares para ir. Agradeço muito por ter ficado até mais do que a gente tinha combinado. Muito obrigado, porque acima de tudo, a gente precisa entender quais são as condições reais e qual é a verdade. E hoje, você ajudou a gente a enxergar isso. Muito obrigado mesmo. É uma honra participar do seu programa. Obrigado. E desculpa por ter te interrompido algumas vezes. Tudo bem, a gente quer ouvir o que você tem a dizer, então tá ótimo. Obrigado. Graça. E a gente agradece vocês também. Não esqueçam de curtir e se inscrever se ainda não fizeram isso. E claro, compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Agora, sobre aquela crise, ela vem de muito antes do petróleo e do gás de que o professor falou. Ele recomenda que vocês assistam, e eu também. Se ainda não viram, vale a pena ver para entender por que isso é tão urgente para a gente resolver. Dá uma olhada lá no nosso site, vocês encontram tudo na página principal. Muito obrigado, e a gente se vê no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Ah, e não esqueçam de avisar seus amigos, aqueles que adoram ouvir podcasts. Peçam para eles adicionarem o Daniel Davis Deep Dive à lista deles. Eles precisam saber o que vocês já sabem. Dá para ouvir em qualquer plataforma de podcast. É só contar para eles.